Olá pessoal, no vídeo anterior a gente falou sobre a questão da narrativa, né? Da esquerda, da grande mídia, como que a narrativa está sendo contada, sendo colocada ponto por ponto, escolhendo fatos, escolhendo as versões dos fatos reais, né? E fazendo assim uma narrativa através dessa seleção, né? Desse critério de seleção. Mas hoje eu vou fazer aqui só uma pequena sugestão de qual seria a narrativa real, a narrativa concreta, da realidade presente, quer dizer, da história recente do Brasil. E eu acho que, assim como a grande mídia tem feito essa narrativa do crescimento do ódio, né? Vamos falar um pouco aqui para fazer que a gente vai fazer exatamente uma analogia, né? Com essa analogia, com essa narrativa. Então, por exemplo, a esquerda diz que há um processo de polarização crescente. Essa polarização, ela vem justamente, ela se fortalece através da questão das redes sociais, né? Então as redes sociais criam um ambiente em que gera polarização. Como que elas fazem isso? Da seguinte forma, na verdade, como as pessoas antes das redes sociais, né, eram, digamos assim, submetidas apenas a um canal de informação, ou um lado apenas, que era a grande mídia, os grandes jornais, né? Então, havia, na verdade, duas forças grandes que definiam a opinião pública. A grande mídia e a opinião do entorno, das pessoas que você conhece, né? Então, em alguns casos, isso poderia confrontar um com o outro, mas em geral elas concordavam, porque as pessoas veem as opiniões sendo ditas por celebridades, jornalistas, analistas, e elas mais ou menos repetem aquilo porque a ideia, as opiniões que são passadas na grande mídia dão uma impressão, e elas são feitas para isso, de que são majoritárias, né? Ou pelo menos que elas são legítimas. Às vezes não é uma questão de opinião majoritária, né? Existem dois conceitos interessantes. A opinião majoritária é a maioria que pensa assim, ou opinião legítima é o correto pensar assim. Quer dizer, existem duas coisas, né? E elas se misturam, elas aparecem misturadas. Então, uma coisa interessante que acontecia antes das redes sociais, né? Desse processo das redes sociais, era que as pessoas modelavam ou moldavam a sua opinião através dessas forças, né? Seja a grande mídia, os jornais, dentro daquelas opiniões que a pessoa escolhia, que existia ali uma direita, jornais de direita, jornais de esquerda, mas era, né, mais ou menos, quer dizer, os jornais definiam o que era direita e esquerda também, né? O que era determinado, o que eram os dois lados, né? Quase sempre o jornalismo vai dar os dois lados. Mas quem diz que são só dois? Ou quem diz que esses dois representam correntes opostas, né? Aí entra toda a questão das estratégias das tesouras, né? Aquelas coisas. Então, as pessoas tinham disponível ali as opiniões da grande mídia e elas confrontavam isso com a opinião do entorno social. Aí elas faziam um esforço para se conformar a isso, mesmo que elas não quisessem. Isso é uma força inevitável. E esse é o processo da espiral do silêncio, quer dizer, você vê opiniões da mídia, você vê opiniões no entorno e você tem uma outra, uma terceira, mas você não vê ela representada em lugar nenhum, não se identifica em lugar nenhum, então você adere a uma delas, né? E com isso você silencia a sua própria opinião. Isso é o processo, essa é a definição do processo da espiral do silêncio. E por que você faz isso? Porque você tem medo do isolamento social. Quer dizer, se você pensa diferente de todo mundo, você vai ser isolado, você é um esquisito. Então não tem. As pessoas fazem. É natural, né? É humano isso. O medo. O ser humano é um animal político social, né? Então ele tem a tendência. Ele quer ser aceito sempre, né? Com as redes sociais, o que aconteceu? As pessoas que pensavam da maneira mais esquisita ou vista como esquisita encontravam alguém que pensasse igual. Lembrem do Orkut lá nas comunidades. Tinha eu odeio tal coisa, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Quer dizer, eu odeio, sei lá, um tipo de comida, uma coisa, qualquer coisa. As opiniões já podiam, as opiniões, por mais esquisitas que fossem, de repente as pessoas começaram a descobrir que, por mais esquisito que fosse o pensamento dela, existia quem pensasse igual. Então, a internet teve essa mudança, transformação muito grande. Então, as pessoas começaram a ver que elas não estavam sozinhas.
né? E o que aconteceu a partir disso? Bom, então as pessoas se fecharam mesmo. Bom, então eu vou só falar, eu vou só conversar com o pessoal dessa comunidade, desse grupo e tal. Mas a gente sabe que ninguém se fechou totalmente. Existem grupos, existem, como sempre existiu, seitas, pensamentos fechados que se fechavam apenas em grupos. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas tinha a grande mídia ali à disposição, dando as suas opiniões, fazendo o mesmo trabalho de sempre, quer dizer, não levando em conta essa transformação, tentando manter a sua influência na opinião pública, quer dizer, a mídia, mesmo após as redes sociais, essa revolução das opiniões, da circulação livre de opiniões, né, o jornalismo, ele continuou trabalhando e agindo e pensando como se fosse ainda aquele definidor da opinião pública, né? O definidor, quando eu falo opinião pública, não é a opinião da maioria. Opinião pública significa uma opinião de de um certo grupo, de uma certa elite que comanda a sociedade. Isso aí é o conceito de opinião pública. Ninguém pensa que opinião pública é o conjunto o conjunto ou a soma das opiniões individuais. Não é. Ela é a opinião de um determinado grupo então de certa forma é mesmo que dizer que é uma opinião legítima, né? A opinião pública é o conjunto das opiniões legítimas, aceitas, né? Então desse ponto de vista, sempre, desde que existe opinião pública, existe politicamente correto, de certa forma, né? Então as redes sociais trouxeram essa possibilidade das pessoas se fecharem em grupos. Aí o que acontece? Isso, as redes sociais, lá o Orkut tinha as comunidades, como eu falei, depois o Facebook, mas aí surge, né, no Google e no Facebook a ideia do algoritmo, quer dizer, o algoritmo que fecha a sua busca, né? Ou melhor, ele direciona a sua busca e você, quando você faz uma busca, você só vê coisas que você já mais ou menos que se alinham ao seu pensamento, né? Então existem existe uma série de mecanismos, de instrumentos hoje que mede, né, de certa forma, sonda a opinião das pessoas, o tipo de coisas que ela gosta. E aí ela vai se fechando nas ideias que ela gosta. E aí, né, a gente pode, claro que isso deve ter tem um ponto de vista negativo, que a pessoa se fecha, né? Mas existe um ponto positivo e impressionante que é a libertação da espiral do silêncio. Embora eu mesmo faça a minha espiral do silêncio, né? Quer dizer, eu tenho meus amigos, eu penso igual a eles e a gente fala que quem entra ali pensando diferente é isolado, né? Mas aí procura o seu grupo porque você não vai ser isolado. A questão é que essa questão das redes sociais trouxeram uma liberdade de opinião muito maior. E aí os globalistas, quer dizer, os donos aí das redes sociais, não os donos das redes sociais, os globalistas mesmo, né? Os donos das redes sociais, o Zuckerberg, o dono do Google e tal, eles não estavam prestando atenção porque estavam lucrando com isso, né? Com essa segmentação radical das opiniões e das versões. Mas os globalistas começaram a ver nisso um perigo, um risco. E um risco para quê? Para a influência desse grupo, a influência deles na definição da opinião pública. E é por isso, é nesse sentido que a gente entende a declaração, por exemplo, do bilionário George Soros, que falou, né, acho que há uns 2 anos atrás, ou ano passado, se não me engano, que ele falou no Twitter dele que o Facebook e Google são ameaças à democracia. Quer dizer, existe uma pressão desses globalistas, desses grandes, a gente pode chamar de esquerda financeira, né? A esquerda financeira, a elite financeira de esquerda global, que eles querem financiar de qualquer forma uma transformação nisso, quer dizer, pressionar esses grupos do Facebook, Google, para abrir modificar esse algoritmo e tentar devolver a hegemonia, devolver a definição da opinião pública para as mãos dos grandes grupos, não o Facebook, mas os grupos globalistas. É porque Facebook e Google, embora eles tenham poder, a gente sabe que eles têm esse poder, eles não definem a opinião de forma ativa, né? Para eles definirem é uma coisa mais complexa. Mas através do algoritmo, através do bloqueio, mas aí é por pressão desses globalistas. Não estou inocentando aqui o Facebook, né? Porque eles cedem a essa pressão, né? Mas é o mecanismo de onde vem é assim, né? E aí o que é interessante é que aí eu vou chegar no conceito atual de fake news, né?
O que acontece é que quando esses globalistas veem que isso começa a incomodar a circulação das ideias e a credibilidade deles, eles dizem o seguinte: olha, está havendo uma coisa chamada bolhas de opinião. As pessoas se fecham em bolhas e elas só ficam se abastecendo das próprias crenças, né? Isso é uma coisa que para eles isso é fácil você entender o lado negativo disso. As pessoas estão se abastecendo das próprias crenças e elas não veem o contraditório, então aí elas não pensam e não refletem, né? Claro, isso é claro que isso pode acontecer, isso com certeza acontece. Isso aí a gente sabe, a gente só você vê e volta, até pessoas de direita a gente vê que às vezes não gosta de ver. Uma vez eu compartilhei um artigo da Carta Capital, o cara saiu me xingando, xingando de comunista e tal. Não, eu tô lendo Carta Capital, tô achando interessante o que eles escreveram, porque mostra como a esquerda pensa. Agora, isso, quer dizer, as pessoas se fecham e não querem ver o outro lado de forma alguma. Isso é um problema também. Mas é justamente por causa dessas pessoas, às vezes, meio fechadas, é que os globalistas estão preocupadíssimos e o que acontece é o seguinte: existem as agendas globais, existem planos, eles têm planos para o mundo, para a organização do mundo, ordenação do mundo, que seria, desculpe, que seria uma organização administrada, uma administração do mundo, né? E essa administração do mundo que eles defendem, ela não pode, digamos assim, aceitar determinadas ideias. E aí entra uma outra questão. Eu comentei num podcast há um tempo atrás sobre o Harold Childs, é um teórico da opinião pública. Ele tem um livro chamado Uma Introdução à Opinião Pública, que foi traduzido de uma maneira bem porca aqui no Brasil, mas o título é Relações Públicas, Propaganda e Opinião Pública, mas ficou uma coisa, parece um livro técnico simples, mas se você vai ler, ele tem ali reflexões muito importantes, porque o autor é da década de 20 e 30, ele visitou a Alemanha na época nazista. O livro é escrito antes da guerra, antes do final da guerra, então ele não trata o Hitler assim, o nazismo assim, como uma coisa terrível, mas ele começa a perceber que existem riscos na propaganda nazista e comunista. Esse modo de propaganda. Ele lembra mais uma vez, né, uma coisa que todo mundo deveria saber, que a propaganda nazista ela não originou a propaganda, como muita gente diz. Ela se baseou na propaganda norte-americana quando começou a ser usada a propaganda comercial, né? E ele, inclusive com o uso da psicanálise, né, que começou a ser usada na década de 20 nos Estados Unidos, e na década de 30 o Goebbels começou a se interessar por isso. Bom, e o Childs, esse teórico, ele vai na Alemanha, entrevista diversas pessoas e vê a propaganda nazista e o efeito dela na sociedade alemã. Então aí ele começa a ver o seguinte: para o mundo democrático, se nós não tivermos uma propaganda igualmente agressiva, nós vamos combater esse problema. O que isso significa? Ele era profundamente liberal, tinha convicções profundamente liberais, democráticas e tal, aquela coisa da liberdade de expressão e tal. Então ele defendia que a propaganda no mundo democrático deveria ser igual, deveria ser agressiva, deveria ser de certa forma totalitária, e aí eu que estou dizendo, né, partindo do que ele disse, ele não fala nessas palavras, mas obviamente para a propaganda garantir a paz, ela tem que ser extremamente restritiva e extremamente ter muita censura, porque aí existe uma crença que começou a surgir com o pacifismo, o movimento pacifista e tal, que é a crença seguinte: a origem das guerras. Qual é a origem das guerras? Para esses pacifistas, a origem das guerras são os conflitos de opinião. Então quer dizer que toda a polarização de opinião, como a gente vê hoje, né, que é o grande problema do Brasil, que a grande mídia, a Globo, fala, estamos vivendo uma polarização terrível. Por que eles acham tão terrível a polarização? Porque a polarização é vista nessas bases da opinião pública hegemônica atual como origem dos conflitos bélicos, dos conflitos entre nações. Todos os pressupostos, as bases da opinião pública de hoje, que vigoram aí na Globo News, na Band News, todos os grandes jornais, analistas, tudo é baseado no medo do nazismo, do comunismo daquela época que surgiu a ONU.
Então eles estão lá fingindo que estão traumatizados com isso e eles querem então a todo custo evitar grandes problemas. Então, quando alguém tem uma opinião muito forte, dizendo eu acredito nisso, que isso é verdade, não, para um pouco, você está muito radical, você não pode falar assim, porque isso pode gerar conflitos, pode dar uma guerra mundial, pode explodir uma bomba atômica, enfim, é isso que passa na cabeça das pessoas. Então, quando você começa a lançar, a atacar pessoas, você começa a demonstrar o quanto as opiniões e as ações, né, revolucionárias da esquerda, por exemplo, e até da mídia, são radicais, são extremistas, de certa forma, né, eles têm que taxar você de extremista. Porque aí quando você é taxado de extremista, você é isolado socialmente. É a espiral, eles querem jogar você na espiral do silêncio. E é assim que funciona, esse é o critério de tudo que está por trás das coberturas midiáticas, né? Das análises e da seleção dos fatos. Isso é o mais importante, seleção dos fatos. Isso aí é uma coisa que eu faço sempre esse apelo aos editores, jornalistas aí de direita, conservadores e tal. Não caiam na seleção de fatos da esquerda. Claro, existem fatos que precisam ter resposta, mas existem fatos, centenas de fatos que correspondem à narrativa correta das coisas. E se você vai tentar dar resposta a um fato que foi selecionado para corresponder a uma narrativa já dada, você vai estar enfatizando aquela narrativa sem perceber, achando que está dando uma resposta, né? O professor Olavo de Carvalho, quem acompanhou os debates que ele teve com esquerdistas, deve ter percebido que ele, quando responde a uma objeção, uma questão, ele põe outra narrativa já dentro. Isso não é qualquer um que sabe fazer, né? Mas um longo trabalho de acumulação de fatos pode fazer isso, né? Acumulação de fatos, como eu falei no vídeo anterior, fatos que vão delineando a narrativa, né? Então, eu disse que eu ia falar desses fatos hoje aqui, né? Eu selecionei alguns ali no site Estudos Nacionais, numa matéria recente, eu coloquei ali 5 fatos que simbolizam a campanha contra Bolsonaro pela grande mídia. E esses 5 fatos são basicamente o primeiro, né? Aquela declaração. Vocês leiam lá, quem não sabe desses fatos, mas esses fatos eles precisam estar na mente de todo mundo e na ponta da língua de todo mundo. Que são o quê? Aquele podcast da revista Piauí, em que o cara falou que, o editor da revista Piauí falou que iam tentar pegar Bolsonaro de qualquer jeito, fingindo fazer jornalismo, etc, etc, né? Essa frase dele, inclusive, me deu a ideia para o subtítulo do meu livro Fake News ali. E então isso foi em maio de 2018, antes das eleições. Foi a reação da esquerda à candidatura ou à possível candidatura de Jair Bolsonaro. Depois disso a gente tem, eu não me lembro a ordem ali, vocês dão uma olhada lá no site nacionais, mas tem também depois a facada do Bolsonaro. A facada, ela não é só uma facada, ela é uma facada e uma narrativa. Qual é a narrativa? Assim que foi dado um depoimento, o Adélio Bispo repetiu todo o discurso da grande mídia. Não, eu dei uma facada porque ele é misógino, machista, fascista, homofóbico, etc, etc. Quer dizer, ninguém responsabilizou os jornalistas por esse crime, né? Na história existem muitos casos de jornais que incitam linchamento, certo? Nos Estados Unidos é muito comum, acontecia isso antigamente e sempre existiu muito esse medo. Hoje a esquerda está fazendo isso livremente e ninguém faz nada. Ela está incitando o linchamento, incitando o ódio às pessoas. Nesse caso, a facada foi o resultado dessa incitação ao ódio ao candidato Jair Bolsonaro e, por tabela, né, o ódio a todos aqueles que votaram nele, que simpatizam com as ideias dele. Bom, aí depois tem o quê? Depois tem o fato descoberto, noticiado pelo Terça Livre, né, da jornalista do Estadão, Constança Rezende, que foi um áudio em que ela falava que ela queria prejudicar o governo Bolsonaro através da busca pelos dados lá do Flávio Bolsonaro e tal. Então são fatos assim que você vê jornalistas dizendo, fatos que você vê evidenciado, não um desvio ético aqui, outro ali, de um jornalista, de um editor, não, você vê o sistema se organizando. Depois tem outro, logo no dia da posse de Jair Bolsonaro, o jornal espanhol publicou uma matéria em espanhol de uma jornalista dando um guia
para a derrubada do Bolsonaro para os próximos 100 dias, né? Já passou, não conseguiram, enfim, mas ela fez esse guia. Quer dizer, então, um guia, o que é um guia, meu Deus? Não é um desvio ético de um outro jornalista parcial, não, isso é um plano, Depois nós temos qual é o outro fato, eu não me lembro agora, bom, o fato que eu comentei ontem, da Fundação Marielle Franco, foi fundada a partir da doação milionária, 10 milhões, da Fundação Open Society, Fundação Ford, etc. O que é isso? É dinheiro entrando no Brasil do exterior, de interessados, né, de países, de pessoas específicas interessadas em transformações sociais que pareçam espontâneas. Isso é importantíssimo. Isso é uma enganação. Eles põem o dinheiro em uma fundação que é. Se não houvesse o dinheiro de Jorge Soros, alguém estaria pensando na Marielle Franco hoje? Ninguém. Teria acabado. Seria só o PSOL falando ali, meia dúzia. Mas eles acham importante enaltecer a Marielle Franco porque ela é um degrau narrativo. Um degrau narrativo dessa opressão e tal. Então, esses degraus narrativos são importantes. E esses fatos que eu estou numerando são degraus narrativos. Esses degraus estão dentro dessa perspectiva, essa importância de construir e de verbalizar a verdadeira narrativa, a narrativa real. Então é isso, né? Aí depois a gente tem, finalmente, então, essa associação da Globo, o Jair Bolsonaro, com a investigação do Marielle Franco, que todo mundo sabe que a própria Globo não teve intenção de comprovar nada, não teve intenção a intenção dela era só colocar o nome dele junto, o nome da pessoa, Jair Bolsonaro, enquanto deputado ainda, que fica uma coisa mais, né, passado negro e tal, relacionado a esse crime, que tem financiamento internacional, que tem militantes à disposição. E se você for zapear aí agora pelos sites 247, Brasil 247, vermelho.org, você vai ver as pessoas chamando o Bolsonaro de assassino sem nem precisar recorrer a nada, né? Porque afinal de contas a Globo abriu a porteira, e é isso esse que foi o objetivo da matéria, mesmo que não seja comprovado nada, não é para ser, né? Aí então você entende o que tá acontecendo. E como eu falei no vídeo anterior também, essa tentativa, esse golpe da Globo contra o Bolsonaro, que não é um golpe, não é isso que é o golpe, é o conjunto todo, é só uma parte do golpe. Ele está dentro desses distúrbios na América Latina pela retomada do poder do Foro de São Paulo, certo? Então é isso. É isso que a gente está vendo. Agora, a gente precisa urgentemente ter mais memória, lembrar desses fatos que vão deixando bem claro o que está acontecendo, certo? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer aí quem esteve assistindo e quem assistir depois. Abraço a todos.